E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo de princípios da administração pública. Olha só, nós conversamos sobre os princípios expressos, aqueles que estão escritos ali no caput do artigo 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que existem princípios que não estão expressos, mas ainda assim eles existem. Eles são extraídos, são tirados de algumas normas espalhadas. E também são considerados princípios, só que eles são princípios implícitos. Bom, o básico a gente já sabe. Princípio expresso é só o LIMP, somente aqueles 5. Princípios implícitos são todos os demais, mas a hierarquia entre eles? Lógico que não, são todos o que? De mesma igualdade, são todos princípios de mesma hierarquia. Então vamos começar a trabalhar os implícitos, vamos dar uma olhadinha e olha só, já vamos começar com 2 princípios que são considerados basilares. Nossa, professor, que palavra bonita! São basilares. Umas frescuras jurídicas, né? Até para uma prova dissertativa, alguns termos que são legais aí de serem usados. Mas por que basilares? Porque são princípios que traduzem a base de todo o direito administrativo. São pilares do direito administrativo. Olha só, nós temos aqui o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. É como se fosse assim, ó. Aqui é o princípio da supremacia. Aqui é o princípio da indisponibilidade. É como se fossem 2 bases e sobre essas bases nós construímos aqui a nossa casinha, que é o quê? O direito administrativo. É como se fossem os fundamentos do direito administrativo. Todo o direito administrativo é embasado nesses 2 princípios. Por isso que são princípios basilares, são os pilares do regime jurídico administrativo. Olha como está a palavra aflorada, como está coisa bonita. Pois é, o que eu estou te falando? Aqui são as bases do direito administrativo. Então, são princípios muito importantes que em diversos tópicos, em diversos momentos, nós sempre fazemos menção a eles. Como aqui no direito administrativo nós temos uma predominância muito grande de normas de direito público, nós temos uma incidência muito forte desses 2 princípios. Se eu falar sério, é muito fácil. Tem que ser bizonho e tem que fazer força para errar isso em prova. Porque se a pessoa apenas for bizonho, ela não erra. Ele tem que ser bizonho e tem que utilizar com força toda a sua bizonhice para me errar um princípio desse, porque é muito mole. No próprio nome, já está falando o que o princípio é. Olha o nome completo do primeiro, ó. Supremacia do interesse público sobre o privado. Em prova pode vir o nome completo, mas é mais comum vir supremacia do interesse público. Pelo nome do princípio, olha só, pelo nome, você imagina que o interesse público e privado estão em mesmo pé de igualdade? Não, né, pô? Princípio, o interesse público, ele é o quê? Mais foda que o interesse privado. Ele é mais importante, ele prevalece sobre o interesse privado. Nós temos o interesse de todo mundo, o interesse de uma única pessoa. Regra geral, quem que vai dançar? Quem que vai se dar mal? Todo mundo? Essa única pessoa. Essa única pessoa, como regra geral. Lógico, existem exceções. Então, o que a gente faz? Nós abrimos mão aqui do interesse de uma pessoa em prol da coletividade. O interesse de todo mundo é mais importante que o interesse de uma única pessoa. Nós temos uma superioridade do interesse coletivo. Então, o direito administrativo ele leva em conta não o interesse de uma única pessoa, mas sim o interesse da coletividade, o interesse público. Então, o interesse público prevalece sobre o privado. É simples desse tanto. Desse princípio, nós extraímos os poderes da administração. Olha só, a administração pública pode nos obrigar a algumas coisas que a gente não gosta. Por que você tem que andar até 60? Vai passar no concurso. Vai comprar aquele carro que vai 300 por hora em primeira marcha. Beleza. Só que você vai andar em alguns lugares até 60, em outros até 40, em outros até 50. Por quê? Supremacia do interesse público sobre o privado. A administração pública vai utilizar alguns poderes e vai limitar a forma que você usa os seus bens e os seus direitos. Por quê? Porque ela tem esses poderes. Ela faz isso para proteger o interesse público. Estou falando do poder de polícia. É um outro tópico, mas só estamos exemplificando. Então aqui, da supremacia do interesse público, nós tiramos os poderes administrativos, os poderes da administração. E a outra face aqui que nós temos é a indisponibilidade do interesse público, pelo nome do princípio. O interesse público é indisponível. O que é indisponível? É algo do qual você não pode abrir mão. Olha só que bacana. O interesse público é nosso, não é do administrador. O administrador apenas está tomando conta de algo que é nosso, de algo que é público. Então é vedado, olha só, muito importante isso, é vedado, é proibido que o administrador público renuncie competências. Ele não pode renunciar competências. O que é renunciar? Vou dar um exemplo. Sou um fiscal de trânsito, um fiscal da vigilância sanitária. Eu estou lá, eu encontro uma situação irregular. A minha competência é para sentar a caneta naquele doido. É para chegar a multa nele. Mas eu falo, coitadinho, vou não, deixa para lá, fazer isso não.
Eu estou errado, eu não posso fazer isso porque eu tenho o dever de multá-lo. Eu tenho a obrigação de exercer aquela competência, porque a partir do momento que eu não vou lá e sento a caneta nele, eu estou abrindo mão do interesse público. Aquela norma de ir lá e sentar a caneta existe para proteger o interesse público. E se eu não estou fazendo aquilo, eu estou abrindo mão do interesse público. E o interesse público é indisponível. Então não pode ter dó. Ah, mas eu tenho dó. Não pode ter dó não. Tem que ter ruindade no coração e fazer o que a lei manda. Por quê? Porque o interesse público é indisponível. Ele não pode deixar de agir. Ele não pode, entre aspas, abrir mão do interesse público. Sabe por quê? Porque o interesse não é dele, do fiscal. O interesse é nosso. O interesse é público. Então ele não pode abrir mão. Ele tem o dever de agir. O administrador público não é dono do interesse público. Ele é um mero gestor da coisa alheia. Ele apenas toma conta de algo que não é dele. Nós temos o interesse público. O interesse público é nosso, da coletividade. E o administrador público apenas toma conta. Ele apenas está lá tomando conta. Por isso que ele não pode abrir mão. Então olha só a indisponibilidade. Ela tem essa regra que proíbe então que deve ser essa observância do quê? Das suas competências, essa regra que proíbe que ele simplesmente renuncie suas competências. Ele pode deixar de agir. Ele tem o quê? A obrigação de exercer suas competências. Daqui nós extraímos os deveres da administração. Tem uma coisinha chamada poder, dever de agir. Olha o nome, poder, dever de agir. É um poder que deve ser exercido. Ele tem o poder para aplicar uma multa, por exemplo. Ele deve exercer esse poder. Porque aquela multa existe não porque ele é um fiscal e ele é fodão. Ela existe para proteger o interesse público. Então, olha só, a supremacia do interesse público. O interesse público é mais importante que o privado. A indisponibilidade do interesse público. O interesse público não pode ser deixado de lado. Não pode haver a renúncia de competências. Ele tem o dever de agir. Daqui nós extraímos os poderes e daqui nós extraímos os deveres da administração pública. Isso aqui pode ser trabalhado em prova de diversas maneiras distintas, tá? É muito fácil, são princípios assim, que é um presente que a banca te dá. Só falta vincular sim. Mas fique sem ficar de olho, são princípios implícitos. Embora sejam princípios importantíssimos do direito administrativo, eles são princípios implícitos. Agora nós temos outros princípios implícitos, existem vários, tá? Existem muitos princípios. A gente está trabalhando aqueles que são efetivamente cobrados em prova e aqueles que precisam de um pouquinho mais de explicação. Um outro princípio muito legal é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Eles vêm em prova muitas vezes como sinônimos. Na doutrina nós encontramos explicação para um, explicação para outro. Olha que zica, aí tem doutrina que faz o quê? Inverte a explicação. Então a banca, de uma forma geral, quando eu falo banca, as bancas, tá? De uma forma geral mesmo, elas costumam tratar eles como sinônimos. Para concurso de outro nível, lá, Pica das Estrelas, beleza. Mas para gente aí, até concursos um pouco mais elevados, eles tratam como sinônimos mesmo. Às vezes eles falam de um como se fosse os dois, trata os dois juntos, então não fica na pira não, porque a explicação vai bater por os dois. O que seria a razoabilidade? A razoabilidade é a adoção do critério do homem médio. Esse critério do homem médio diz que o administrador público tem que ter uma conduta que seria o quê? A conduta padrão, a conduta levando em conta a maioria. Vou dar um exemplo. Tem 10 fiscais, beleza, eu sou um deles. Quando eu vou aplicar uma multa, quando eu vou tomar então uma medida, vou fazer alguma atitude, vou praticar um ato, eu devo fazer aquilo mais ou menos semelhante ao que os outros fariam. Então tem um que é faca na caveira lá em cima, o outro que é bobinho, e tem outros 7 que tem um padrão. Regra geral, eu teria que adotar uma conduta pautada o que mais intermediária daqueles 7. É claro que isso aqui é um conceito aberto, tem diversas discussões, tá? O critério do homem médio é como se eu adotasse uma postura que seria adotada pela maioria das pessoas. Ter uma conduta o quê? Razoável. É um critério aberto, não fica muito com pilha, ele nunca vai vir em prova, disserte sobre o critério do homem médio. Não é o padrão, tá? Não é o padrão, não. Só que se você ver esse termo em prova, está falando o quê? Da razoabilidade. E o que é a proporcionalidade? Quando ele vai tomar alguma atitude, ele deve tomar essa atitude, praticar esse ato de maneira proporcional. Ele deve utilizar-se de meios adequados e necessários. Tá? Eu não entendi. Vai entender. Vou dar um exemplo. Vamos bater o conteúdo todo, vou dar um exemplo que vai ficar extremamente claro. Nunca mais se esquece que esse princípio. Olha só. Ele traz a limitação dos atos discricionários. Atos discricionários são aqueles em que o administrador possui uma certa margem de escolha. Ele pode fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ou até mesmo fazer ou não fazer. Mas como regra geral em ato discricionário, ele tem uma margem de escolha para fazer um pouco mais ou um pouco menos. E esse princípio traz o quê? Uma proibição do excesso. Quando nós temos a aplicação aqui de algum ato punitivo, de uma sanção, de uma penalidade,
e existe essa gradação de aplicar um pouco mais ou um pouco menos, não é ser faca na caveira, vai chegar lá no talo. Não é ser bobão, chega no mínimo. Ele tem que fazer o quê? Uma pesagem. Ele tem que fazer um balanço entre a força da penalidade que ele vai aplicar com a falta cometida. Deve haver, olha a expressão que já foi usar em prova, um equilíbrio entre meios e fins. Olha como você vai entender muito mais fácil. O exemplo aqui é tudo. Eu estou utilizando alguns termos que você vai acabar encontrando em prova, mas olha como exemplo é tudo. Na 8.112 de 90, só para dar um exemplo aí, nós temos a suspensão que pode ser aplicada no caso de determinadas infrações. E essa suspensão ela tem um prazo de até 90 dias. Se é de até 90 dias, o administrador, na hora que vai dar a canetada, ele escolhe. Se ele vai dar um dia, vai dar 2, vai dar 10, vai dar 20, vai dar 30, 60, 90, ele escolhe. Ele tem a margem de escolha. E olha só, 2 servidores fizeram bobeira, fizeram besteira. Tem aqui o servidor A e tem o servidor B. Servidor A é ruim, é cabra safado o servidor A. Esse cara aqui, ó, fez aquilo com dolo. Ele cometeu aquela infração de ruindade, de propósito. Esse cara aqui é reincidente. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ei, já fez isso aqui várias vezes. Várias vezes. O que ele fez causou um prejuízo grande para a administração pública, causou um prejuízo maior. E ele estava de má fé. Ele estava de má fé. Inclusive, ele que levou esse trouxa aqui a cometer a infração junto com ele. Esse idiota aqui não agiu com dolo, ele agiu com culpa. Ele não fez de propósito, ele fez porque é burro, porque não prestou atenção, porque não deixou o Tico e o Teco conversando, porque é meio jumentão. Esse cara é a primeira vez que faz isso. Nunca cometeu infração alguma. Ele também participou daquilo, mas o prejuízo que ele causou não é tão grande. O prejuízo dele é um pouquinho menor. Ele não estava de má fé, ele é tonto, ele é burro, ele é tapado. É um bicho burro. Beleza. Eu sou administrador público, vou aplicar suspensão para eles. Eu chego e falo, deixa eu pensar, acho que eu vou dar uns 60 dias aqui e 60 dias aqui. Isso é uma conduta razoável e proporcional? Lógico que não, porque eu estou tratando situações diferentes com a mesma força. Isso não é uma conduta razoável e proporcional. Ah, então não é? Então eu vou fazer assim, eu vou dar um dia para esse e um dia para esse. Isso é uma conduta razoável e proporcional? Também não é. A conduta razoável e proporcional é o quê? Fazer esse equilíbrio entre a falta cometida e a força aplicada. Pô, esse cara aqui precisa levar uma canetada um pouco mais pesada para ele aprender. Olha como ele está todo errado. Esse cara aqui, sim. Esse aqui você pode tacar uns 60 dias nele, ó. Varia muito no caso concreto. Para ele ficar uns 2 meses sem receber um contra-cheque para ver se toma jeito. Para ver se toma jeito. Essa topeira é a primeira vez que faz besteira. Não estava de má fé, não estava com dolo. Chega e dá uns 5 dias para ele. Dá uns 5 dias só para ele sentir a dor. Aí sim, ele vai aprender. Ele vai aprender. Pode dar uns 5, uns 10 dias, mas olha só o que a gente fez. De acordo com a falta cometida, a força aplicada teve uma variação. Isso é uma conduta razoável e proporcional. Quando vai ser aplicada uma multa para um particular, por exemplo, uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Dependendo da infração, dependendo aí, então, de todos esses critérios da infração, a gente aplica ela um pouco maior ou um pouco menor. Isso que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Olha só, está utilizando meios adequados e necessários. Se eu chego e penalizo o cara com um dia, aquele ruinzão lá, o A com um dia, isso não é um meio adequado, tem que ser mais pesado. Se eu chego e penalizo o B com 90 dias, não é necessário tudo aquilo. Então, por isso que tem que haver então essa utilização de meios adequados e necessários. São termos que você vai ver em prova. É legal entender o funcionamento do princípio e decorar alguns termozinhos, que isso aqui também é super fácil, tá? Você vai acertar, rindo isso aqui em prova, mas tem que estar ligado nos termos. Tá vendo o ato discricionário? Ele não teve uma margem de escolha? Ele não podia escolher entre um dia, 2 dias, 10, 20, 30, 60, 90? Então, é uma limitação para que ele não seja muito ruim, nem muito bonzinho, para que ele tenha uma conduta razoável e proporcional. Olha só, uma limitação, um balanço entre a força que ele vai utilizar e a falta que foi cometida. Tem que haver essa análise dos meios e dos fins, que é um termo que também já foi usado em prova. Isso que é o critério da razoabilidade e da proporcionalidade. Quem vê pela primeira vez fala, é difícil. Não é, é coisa idiota. Você vai acertar isso aqui dando risada na hora da prova. Só que tem que estar associado com alguns termos, para quando a banca vem meio floreado, você olha para o termo, mata a questão numa boa. Próximo princípio, bastante importante também, é o princípio da autotutela administrativa. A gente falou da tutela, né? Opa!
São coisas distintas. Uma coisa é a tutela administrativa, outra coisa é a autotutela. Olha só uma revisãozinha bem curtinha, olha só. O que é a tutela? Vou até apagar isso aqui depois, hein? Eu quero só que você faça uma memorizaçãozinha bem rápida. O que é, e para refrescar um pouquinho a memória, a tutela administrativa. A tutela administrativa é quando a administração direta vem e faz o controle da indireta. É aquele controle finalístico, supervisão ministerial. Isso aqui que a gente falou aqui, a tutela administrativa, é o quê? Aquele controle da direta sobre os atos da indireta. É quando a União vem e faz o controle de uma autarquia, por exemplo, que não é o que nós estamos vendo agora. Só que eu coloquei aí para você não fazer a confusão, que, ó, adivinha, sabendo que não vai fazer uma confusão dessa? É lógico que vai, né? A autotutela é diferente, a autotutela é algo interno. A autotutela é o poder que a administração pública possui para rever os seus próprios atos. Eu pratiquei um ato e falo, fiz besteira. Eu vou lá e faço o quê? Revejo aquele ato, procedo aí a revisão daquele ato. Isso que é a autotutela. Então presta atenção, tem uma diferença muito importante entre tutela e autotutela. E a autotutela está prevista na súmula 473 do STF. Está aí no teu material, dá uma leitura nela, bastante importante. O que essa súmula faz? Ela diz que a administração pública pode rever os seus próprios atos, mas esse rever é um conceito um pouco mais amplo. Esse rever permite que a administração pública anule os seus atos ilegais ou revogue os seus atos por motivos de conveniência e oportunidade, resguardados os direitos adquiridos no caso da revogação, sempre protegida a apreciação judicial. Vamos entender isso aqui. Olha só, tem que associar os termos, hein? Aqui você vai ver uma das pegadinhas mais velhas do planeta, uma das coisas mais recorrentes em todo o teu direito, em todo o direito administrativo. É uma parte, isso aqui que a gente vai falar agora, que ele pode ser encontrado em diversos tópicos também. Tem princípios, tem atos, tem controle, tem 9784. Ah, mas tem coisa que está no meu edital. Meu, isso daqui é algo que você tem que saber, pelo menos o basicão, de uma forma meio ampla, porque em vários pontos do edital, esse conteúdo pode ser cobrado. E vai. E você vai acabar trombando com isso em prova ainda. Pode acreditar no que o tio está falando. Olha só, a anulação. A anulação é para ato ilegal. O ato tem um vício que fere a lei. Na revogação, não. Na revogação, o ato é válido. Entretanto, ele não atende mais ao interesse público. Foi feito um juízo de conveniência e oportunidade e ele não atende mais ao interesse público. A gente vai ampliar isso. Aqui devem ser respeitados os direitos adquiridos e é sempre ressalvada a apreciação judicial. Não estou dizendo que o juiz revoga. Eu estou dizendo o seguinte: foi feito algo que eu não gostei. Vai no Poder Judiciário. A sessão pública fez besteira. Vai no Poder Judiciário, que quem sempre dá a palavra final é o Poder Judiciário. Então ele simplesmente fala algo que nem precisaria estar falando, que a Constituição Federal assegura. Está lá no artigo 5º, que sempre pode haver o quê? A apreciação judicial. Tanto se a administração anulou ou revogou um ato e eu não gostei, eu reclamo onde? Eu posso ir no Poder Judiciário. É só isso que o finalzinho falou. Porque quando nós temos aí a anulação e revogação, tem uma distinção importantíssima que a gente vai aprender a associar agora. Tem que fazer o nome aí, tem que fazer essa associação que é fundamental. A gente revoga um ato ilegal? Nunca. A pessoa que revoga um ato ilegal tem que levar uma surra, porque ato ilegal, ato inválido, a gente não revoga, a gente anula. Tem que decorar esses termos, tá? Dá uma dica para você, olha só. Já viu um fio tudo embolado assim de computador? Quando você quer desembolar, o que você faz? Você enfia a mão no meio e puxa? Não dá certo? O que você faz? Pode falar. Procura uma ponta. Vai falar que não é. Procura uma ponta. A mesma coisa aqui. Vamos desembolar puxando uma ponta. Nós temos a revogação e nós temos a anulação. Vamos começar puxando uma ponta. Sabe que ponta você pode acostumar sempre puxar por ela? Que na anulação a parada é mais tensa. Na anulação o bicho é mais feio. A anulação é mais grave. Sabe por quê? Porque na anulação a lei foi violada. Na anulação nós temos um ato ilegal, um ato inválido, um ato ilegítimo, todos sinônimos. Nós temos um ato que tromba com a lei, que vai de encontro à lei. Por isso que a anulação é mais pesada. Já a revogação, o ato é válido, mas a gente já chega na revogação. Vamos falar da anulação, primeiro os principais pontos. É um tópico aprofundado em outros momentos, mas o basicão a gente já deixa bonito agora. Olha só a anulação. Anulação, quem foi ferido aqui? A lei foi ferida. Então a anulação pode ser decretada pela própria administração, que é o que a gente acabou de falar ali, o que a gente acabou de ver, tanto de ofício como a requerimento. Como assim de ofício? Eu sou servidor público, eu pratiquei um ato ilegal, falo, fiz cagada, eu vou lá e anulo. Ninguém pediu, eu mesmo vou e faço. Como pode ser feito por requerimento. Alguém pede, eu vou e anulo. Como ela também pode ser feita pelo Poder Judiciário,
O Poder Judiciário também pode anular um ato ilegal. Só que o Poder Judiciário ele fica lá na dele, ó, fica lá paradão. Ele só vai fazer algo mediante provocação. Provocação não é passar na frente do fórum, xingar e sair correndo. Provocação é você entrar com uma ação. O Poder Judiciário ele fica quieto, ele fica paradinho. Aí você entra com uma ação e ele vai e anula. O Poder Judiciário não age de ofício. O Poder Judiciário só age mediante provocação. Quando nós temos anulação, isso alcança tanto um ato vinculado como discricionário. O ato vinculado é aquele que não tem margem de escolha. Ele vai fazer daquele jeito e acabou. O ato discricionário é aquele que tem uma certa margem de escolha. Independente disso, os dois podem ser anulados. Sabe por quê? Porque foi ferida a lei. Foi ferida a lei, o ato poderá ser anulado. E a anulação ela gera efeitos retroativos. É como se o ato jamais tivesse sido praticado. Ela produz efeitos ex tunc. Já já a gente fala um pouquinho mais dos efeitos. Vou dar um exemplozinho, pai e bola. Mas já vai decorando. Que ela gera efeitos que retroagem, que vão para o passado. É como se o ato jamais tivesse sido praticado. Agora, olha a distinção da revogação. Na revogação, o ato é válido. Lembra a pontinha que a gente puxou? Então, na anulação, o ato é ilegal, o ato é inválido. Na revogação, não. O ato é válido. O ato está de acordo com a lei, não tem vício de legalidade algum. Entretanto, ele não preenche mais interesse público. Olha os termos que eu quero que você associe. Ó. Foi feita uma análise da conveniência e da oportunidade. A revogação é feita por motivos de conveniência e oportunidade. O nome disso é análise do mérito administrativo. É um tópico de atos administrativos, lá naquele momento aprofundado. Mas aqui, a gente tem que saber o basicão para desenrolar a súmula também. Como eu disse, a banca sempre cobra isso em tudo que é lugar, qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas. Olha só a revogação. Na revogação nós temos um ato ilegal? Na revogação nós temos um ato válido. Só que por que eu estou revogando então? Por motivo de interesse público. Já já eu chego no exemplo, já já. Vai anotando tudo, anota tudo, faz esquema de tudo. É por interesse público. Só que a revogação não pode ser feita pelo Poder Judiciário. A revogação é feita apenas por aquela pessoa que praticou o ato. Quando eu digo pessoa, eu digo apenas pela própria administração. Pode ser ele, o chefe dele, mas é apenas aquela administração pública que praticou o ato. Decora essa frase, ó. Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Ele pode apenas anular por motivos de ilegalidade. Ele não revoga, ele apenas anula. Então, a revogação é só quem praticou o ato. É só quem praticou o ato. Como na revogação nós temos essa análise do mérito administrativo, tem aqui esses motivos de conveniência e oportunidade, ela alcança somente ato discricionário. Ela não alcança ato vinculado. E conforme nós vimos, deve sempre respeitar os direitos adquiridos. E o efeito dela é só dali para frente. Ela não possui efeitos retroativos. O nome disso em latim, ai que bonito, é efeitos ex nunc. Ai, tá, já vai começar com frescura agora? Não, né? Porque cai em prova. Senão não ia ficar com juridiquês aqui enchendo teu saco, mas é lógico. Se não caísse em prova, eu nem abria minha boca disso, mas cai em prova, às vezes, o termozinho em latim. Então, toma cuidado com as distinções, tá? Aqui, nesse momento, não tem uma pira tão grande. Em outros tópicos, isso aqui vem com força, vem pesado. Aqui um pouco mais leve. Aqui um pouco mais leve. A gente está batendo algumas distinções. Sempre direcione para análise ali da súmula 473. Mas eu vou jogar um exemplozinho. Vamos entender como isso aqui funciona. Me acompanhe do outro lado. Olha só como funciona esse negócio de efeito ex-tunc, retroativo, não retroativo. Vamos fazer um exemplozinho prático aqui. Olha só, imagina uma demissão. Beleza. Foi feita uma demissão. O servidor público foi demitido. Isso aqui, ó, é uma linhazinha do tempo. O tempo vai passando. O cara foi demitido. Demitido por quê? Porque ele é feio. Chegou no serviço público e você falou, caraca, cara feio, tá demitido. Bom, primeiro que ser feio não é falta funcional, se não tinha muita vaga no serviço público, e outro que para aplicar a penalidade tem que ter um PAD. Esta demissão é um ato ilegal. Se esse é um ato ilegal, ele pode ser revogado? Não. Se é um ato ilegal, ele pode ser anulado. Aí a pessoa vai, entra com recurso administrativo, o processo judicial faz macumba, faz do inferno, para conseguir anulação. E ó, ela consegue. E aqui na frente ocorre a anulação. Bom, a anulação produz efeitos para frente. O cara volta para o trabalho e continua a receber. Mas vem cá, a anulação é como se ela entrasse numa maquinazinha do tempo e essa demissão jamais houvesse ocorrido. Ela gera efeitos retroativos à data da prática do ato. Ó. Ela gera efeitos para trás. Aí vem cá, imagina que nesse período de tempo aqui, passaram-se 3 meses. Responde uma coisa, se essa pessoa não tivesse sido demitida, ela estaria 3 meses mais rica? Estaria. Então paga ela. Dá o dinheiro de volta para ela. Isso que ela não recebeu no período, paga ela. Isso que é efeitos para trás.
Isso que é efeitos retroativos, isso que é efeitos ex tunc. Um outro exemplo agora. Vamos imaginar aqui, ó, uma autorização de serviço público. Como assim autorização? Thales, autorização é um ato discricionário para que eu use, por exemplo, bem público. O tiozinho chega e quer colocar o quê? Uma barraquinha de cachorro-quente na praça pública. Não é chegar colocando, não. Tem que pedir para a administração pública. A administração pública dá uma olhada e fala, beleza, manda o pau. O tiozinho vai lá e coloca a barraquinha de cachorro-quente. Fala, deixa pessoas aí, o pessoal comendo um dog que tá beleza, atende ao interesse público. Só que aí começa a passar um tempo, o que se verifica? O pessoal está comendo cachorro-quente está caindo no chão, cai pão, tá juntando pomba na praça inteira, as pombas tá comendo pão no chão, tão gorda, tão cagando em todo lugar, tá virando um inferno, tá uma zona, tá um fedor. As pombas cagaram em tudo. Opa! Vender cachorro-quente, autorização, isso é um ato ilegal? Não, não é um ato ilegal, é um ato válido. Mas ele deixou de atender o interesse público. Não é mais o interesse público que as pombas cagando em geral. Dessa forma, esse ato será anulado? Não. Como ele é um ato válido, ele pode ser revogado. Ele pode ser revogado. A revogação gera efeitos para frente. O tiozinho, ó, vai tirar a barraca de cachorro-quente aqui. Agora me responde uma coisa. O tiozinho vai ter que pagar aquele dinheiro que ele ganha no cachorro-quente? Como que vai gerar efeito retroativo? Tem como ele pegar a bosta e enfiar no cu da pomba de volta? Não dá para fazer, já foi. O que aconteceu já foi, não tem o que fazer aqui. Ela gera efeito só para frente. Ela não gera efeitos retroativos, não tem efeitos para trás. Então a anulação tem efeitos para frente e para trás. A revogação, efeitos apenas para frente. Aqui nós temos efeitos ex tunc e aqui efeitos ex nunc. Tem várias formas de decorar. Eu gosto da mais simples. Eu lembro que o ex nunc é o de nunca retroage. O ex nunc é o de nunca retroage. Então o outro é o que? Retroage. O outro é o que? Retroage. Fica de olho, tá? Ato legal anula, ato válido, porém que não atende interesse público, a gente revoga. Fique de olho principalmente nessas distinções mais básicas. Próximo princípio, que também é bem tranquilo, aqui a gente tem que trabalhar apenas a parte mais superficial dele, é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Olha o nome. O nome já te fala. Os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua. A prestação de um serviço público deve se dar de maneira ininterrupta e adequada. O que é ininterrupta? Vem cá. Água. Água é serviço público, abastecimento de água. Na tua casa, adianta chegar água dia sim, dia não? Ah, professor, se o dia assim for sábado que tomar banho, adianta. Não, tem que chegar água todo dia. Tem que ter água todo dia. Tem que ser prestada de forma ininterrupta. Não, em casa chega água todo dia, mas chega no conta-gota. É 7 minutos para encher um copinho d'água. Ah, também não resolve o problema. Ele tem que ser prestado de forma adequada. O serviço público só pode ser interrompido em situações excepcionais. Ele é prestado de forma ininterrupta e não pode parar de prestar, não. Ele só poderia parar, por exemplo, no caso de emergência. Cara, misturou a rede de esgoto com a rede de água potável. Vai ter como arrumar isso com o serviço rodando? Você vai abrir a torneira e sai igual um todinho lá? Não resolve, tem que parar. Ele para de prestar o serviço público por quê? Uma situação emergencial. Ou ele também pode ser interrompido mediante aviso prévio. Já reparou quando vai ter um corte na luz, um corte na água, para fazer, por exemplo, um reparo, alguma medida, eles ficam avisando vários dias antes? Com aviso prévio, pode. Ou a pessoa não pagou. Eles podem cortar? Pode, mas tem que fazer o aviso prévio antes. Então essa regra aqui que não pode ser interrompido é uma regra geral. Existem essas exceções, igual acabamos de ver. Olha um negócio muito importante, ó. O delegatário, o prestador de serviço público, o particular que está prestando serviço público, ele não pode parar de prestar o serviço público, mesmo que a administração pública pare de cumprir a parte dela. Imagina que o cara presta o serviço público e a administração pública paga R$100 por mês para ele. E ela parou de pagar. Ele é obrigado a continuar prestando serviço público. Por quê? Supremacia do interesse público sobre o privado. Mesmo que ele esteja tomando calote da administração, ele é obrigado a continuar prestando serviço público. Ele só pode parar de prestar o serviço público mediante decisão judicial transitada em julgado. Então, se ele vai brincar com a licitação, tem que tomar cuidado, porque olha só o que ela pode fazer com ele. Mesmo que ela pare de pagar, mesmo que ela pare de cumprir a parte dela, ele tem que continuar prestando serviço, somente podendo interromper com decisão judicial transitada em julgado. E para a gente fechar, tem o princípio da motivação. Que é motivação? Ah, tem que estar motivado. Não, motivação é a indicação dos motivos. Na motivação, o administrador tem que, entre aspas, explicar o porquê ele está fazendo aquilo. Ele tem que indicar os elementos fáticos e jurídicos. O que é isso, Thales? Elementos fáticos. É o que aconteceu no caso concreto. Elementos jurídicos. É como aquilo é tratado na lei. É como a lei prevê aquela situação. Então ele chega e fala, ó, aconteceu tal coisa e eu estou fazendo isso porque assim está previsto em
lei. Assim está previsto em lei. Então ele vai explicar, ele vai motivar o que ele está fazendo. Ele fala o que aconteceu no caso concreto e ele faz o quê? Ele fala como aquilo está escrito na lei. Isso alcança tanto atos vinculados como atos discricionários. Isso aqui pega tanto um ato vinculado como também um ato discricionário. Prevalece que pega para os dois. Entretanto, existem alguns casos em que ele não precisa motivar. São exceções, tá? Como regra, tem que motivar. Se vier exceção em prova, é sempre essa. Olha só, nós temos a exoneração do cargo em comissão. Se é um cargo em comissão, ele não precisa motivar. O cargo em comissão, ele exonera por quê? Porque deu vontade. A exoneração do cargo em comissão não precisa ser motivada. Se vier exemplo em prova, pode acreditar. Vai ser esse aqui, tá? Vai ser esse aqui. Então, a exoneração do cargo em comissão, ele pode ser feito mesmo sem a motivação. Mas, como regra geral, ó, tem que explicar o porquê ele está fazendo aquilo. É muito fácil. Fala sério. É um conteúdo que não tem segredo, tem que estar bem afiadinho, tem que estar bem treinadinho e vamos fazer exercícios para buscar em prova. Acompanha comigo primeiro. Olha só, olha como é fácil, como é para você um presente, tá? Princípios não pode errar. Princípios a pessoa tem que sofrer uma agressão se errar isso aqui em prova, porque é muito fácil. Olha aí o primeiro com a gente, ó. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal. Ah, vá! A supremacia realmente, ela rege. Mas está previsto de forma expressa? Claro que não, né? Ele é um princípio implícito, está errado, muito fácil, presentinho, nem conta. Vamos para a próxima. O princípio da autotutela possibilita à administração pública anular os próprios atos, quando possuírem vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantida a apreciação judicial. Show de bola, perfeito. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A administração pública tem o poder de rever seus próprios atos? Tem. Qual que é o nome disso? Princípio da autotutela. Ela vai anular os ilegais e revogá-los por conveniência e oportunidade. Tem que respeitar o direito adquirido? Vixe se tem. É ressalvada a apreciação judicial? Sempre. Então está correto. Ele praticamente copiou e colou a súmula 473. Pode marcar-se como correta. Bora fazer mais uma. Uma determinada empresa pública, ao rescindir unilateralmente o contrato de trabalho com um de seus empregados públicos, assim o fez sem indicar qualquer fundamento de fato e de direito para sua decisão. O ato em questão evidencia violação ao princípio administrativo A do controle, B da eficiência, C da publicidade, D da presunção de legitimidade e E da motivação. Olha como é fácil. O que ele não fez? Ele não indicou os motivos de fato e de direito. Ele não indicou esses elementos. Ele não indicou, então, os motivos. Que princípio que ele violou? Ele violou o princípio da motivação. Olha que está escrito, ó, grifa essa parte, ó. Sem indicar qualquer fundamento de fato e de direito. Ele não motivou a alternativa E. Violou o princípio da motivação. Viu como o princípio de matéria é fácil? O princípio é tranquilo, tá? Eu tenho certeza absoluta que você vai gabaritar qualquer questão de princípio em prova. Mas dá uma boa estudada, fica de olho quando é expresso, quando é implícito, lembra que não há hierarquia e vai associando para que serve cada um deles e aquelas pequenas observações. Depois, ó, só chegar e correr para o abraço. Valeu? Então, bunda na cadeira, vai estudar e nos encontramos na próxima aula. Grande abraço.